Debrify. Talvez alguns de vocês já estão bugados. Talvez alguns de vocês estão atentos aos títulos estranhos que está rolando no post deste podcast. Eu explico. Além de os links das aventuras para você comprar estão linkados no post deste podcast. Você deve estar lendo assim, tipo Hellblazer por Alan Moore ou John Constantine por Alan Moore. Para alguns deve ser um assombro ler isso, pois é verdade, Alan Moore nunca escreveu Hellblazer, nunca escreveu John Constantine. Porém, para quem já ouviu o primeiro programa já deve ter sacado que eu só estou lendo Monstro do Pântano a fim de iniciar em John Constantine. E John Constantine aparece primeiro em toda a sua história nas páginas de Monstro do Pântano por Alan Moore. Então, não deixa de ser o criador junto com Stephen Pissett, só que nas páginas de outro título. Por isso, hoje estamos cobrindo o Monstro do Pântano. Se você está seguindo pelas sagas, é a saga 3 e 4. Se você está seguindo pelas edições absolutas, deve estar pegando um pouco da primeira e mais um bocadão aí da segunda. E para aqueles que já conectaram os pontos, John Constantine já vai aparecer na saga número 3, nas edições 37 originais, né? O single issue original 37 é o que o John Constantine aparece. Mas, recapitulando o último programa de Monstro do Pântano, Alec Holland descobre que ele é um ser que ele não achava ser. Que o monstro do pântano absorveu as memórias de Alec Holland. Tanto que eu achei bem legal aquela parte que ele vai pro inferno, né, para salvar a Ellie. E ele encontra a alma do verdadeiro Alec Holland, né? O verdadeiro Alec estava no paraíso, estava no além, né? O que comprovou toda aquela teoria que começou lá com lições de anatomia, e agora eles têm que se encontrar. Mas quando você descobre o que você não é, né? No caso, ele descobre que ele não é Alec Holloway. Então, o que ele é? Essa talvez seja uma das perguntas, né? Que termina com aquele pequeno run do Monstro do Pântano, e aqui as respostas vão ser direcionadas de acordo. Ao meu ver, acho que eu nunca li isso em nenhum lugar, mas ao meu ver, já é minha interpretação, é por isso que Alan Moore cria John Constantine. Ele queria um mago, um ser místico, alguém que guiasse o monstro do pântano nessa jornada de descobrimento. E nada melhor que uma jornada de descobrimento quando você tem um mestre que já está intimamente ligado com as artes das trevas. Agora, oficialmente falando, né? Aparentemente os editores, Sr. Liu Wine, pediu para que este mago não fosse iguais a todos os outros magos. Não seria um Gandalf com um chapéu pontudo. Não seria um Dumbledore com uma barba gigantesca. Não, seria muito menos um Doutor Estranho da Marvel com a sua capa flamulante e poderes místicos da sua luva, do seu olho de Agamotto. Não, teria que ser algo diferenciado, uma vez que no primeiro programa a gente já viu que o Monstro do Pântano ia estar corriqueiramente ligado com essa parte mística da DC Comics. A gente viu o Sr. I.O., né? O Sr. Nobody, o Fantasma, o Spectre-Man, né? Então, a DC Comics já tinha personagens que são totalmente mágicos, né? Por exemplo, o Doutor Destino, né? Que seria o Doutor Estranho da DC, que é aquele cara com elmo, né? Elmo dourado e tal. Então já tem um mago muito prepotente no DC Comics. Então, o Alan Moore, junto com o Stephen Pissett, falaram assim: então tá, a gente vai fazer um mago totalmente longe desses estereótipos. E eles notaram que todos eles estavam calcados numa linhagem, numa burocracia, não é burocracia, numa aristocracia mágica, né? Pode pegar todos os exemplos que eu acabei de dar, né? Dumbledore, Gandalf, eles são todos
originários de uma linhagem, de um grupo, de um lugar onde só tem magos. O do próprio Doutor Destino lá também, Dr. Fate, ele também é de uma linhagem que ele também incorpora os espíritos de não sei o que, né? Então eles criam uma coisa espetacularmente nova, que seria o nosso John Constantine, o mago do proletariado. Então chega, né, nas páginas de Monstro do Pântano, este mago parecido, feito às figuras, às feituras, à imagem cuspida e escarrada do cantor Sting, vestindo o seu capote, né? Tipo um detetive. Né? Algumas imagens ele também tá com aquele terninho azul por baixo, né? Do capote dele. Que o capote é o corta-vento que ele usa, né? O longo casaco bege que ele sempre tá utilizando, né? Que ficou tão característico do personagem. Então é esse cara que vai trabalhar todos os dias numa Londres chuvosa. No caso, é um mágico, é um feiticeiro. Vamos para a sinopse destas primeiras partes da história. O monstro do pântano é atacado por um cara que é radioativo. Nem sei o nome desse inimigo. Ele vem, aparece e parece que a única função dele é matar o monstro do pântano de novo. Né? Porque vocês lembram, o monstro do pântano ele morreu lá na primeira história, um pouquinho antes ali da lição de anatomia. Agora ele morre de novo. O cara encosta nele e começa a apodrecer, porque o cara era muito radiativo. E, no caso, o monstro do pântano, ele começa a se emergir do solo. Ele vira uma plantinha ali. O corpo antigo dele realmente apodreceu, foi embora, foi pro beleléu. Mas até em outro lugar começa a brotar, no meio do pântano, uma plantinha nova. Tanto que a Ellie, ela percebe que aquela plantinha vai ser o novo Alec e ela vai regando, vai tentando pôr fertilizante, ela vai colocando pesticida, né, para tentar ao máximo que essa nova plantinha cresça logo e vire logo, né, o senhor monstro do pântano novamente. Entre essas páginas do Alec crescendo de novo, aparece, né, o John Constantine. Aparentemente ele também está procurando o Alec. E depois de dias e dias, quando o Alec realmente retoma a sua forma de monstro do pântano, o John Constantine chega e se apresenta como esse cara misterioso. E fala, pô, você demorou, hein? Poxa, demorou dias, né? Como se esse cara, que apareceu do nada, soubesse de tudo sobre o monstro do pântano. O que deixa o Alec super instigado, tipo, e aí, o que você sabe de mim? Pois é, porque eu acabei de notar que eu também posso renascer a hora que eu quiser, né? O meu corpo não vale nada, eu posso jogar por aí, eu posso brotar em outro lugar. E o John Constantine, ele só vai jogando algumas peças, assim, pro Alec ir montando sozinho. Tanto que nesse primeiro encontro, eu acho que é a primeira vez que a gente encontra o termo elemental. Ele fala, poxa, os elementais fazem isso mesmo, né? E você nem sabia, seu criançote, seu juvenil, né? Eu sei de tudo. Aí quando ele fala assim, então, me contem tudo, aí o John Constantine, não, eu vou te contar em outra hora, em outro momento. E aqui, gente, aqui ganha esse primeiro caráter do John Constantine. Ele serve muito como um Nick Fury dos Vingadores pro Monstro do Pântano. Ele vai começar a jogar o Monstro do Pântano em várias missõezinhas, cada uma um pouco importante pro Alec redescobrir os seus poderes. Por exemplo, tem uma missão que é pegar uns vampiros submersos, né? Tem uma cidade lá que foi submersa por uma represa. Então os vampiros, em vez de serem normais, eles ficam embaixo da água, né? E pra eles tá tudo bem, né? Eles não precisam de oxigênio, né? Só precisam de sangue, mas enfim. Outro é uma aventura com um lobisomem, né? Só que é uma lobisomem mulher, né? Então a lycanthropia dele é tipo uma metáfora para empoderamento feminino ou até a perca de falta de controles do feminino, alguma coisa assim, né? Uma coisa. Ai, me perdi todo aqui. A repressão feminina, né? Espelhada nessa lycanthropia, que é muito legal também. E outro também, que é de volta lá, aos lados, bem perto ainda do monstro do pântano. Que é uma senzala, que é uma antiga senzala, no caso, né? Que é usada para ser filmado um filme de escravidão. O problema é que os fantasmas ainda moram ali e começam a interagir com os atores, trazendo de volta esses sentimentos negativos. Tudo é bem interessante porque, por exemplo, esse negócio, o monstro do pântano, ele viaja, ele consegue
sair do corpo dele e brotar em outro lugar. Então ele brota lá na Louisiana, ele brota em outro estado, e cada vez mais essa reformulação do corpo dele vai ficando mais rápida. Antes, né, na primeira vez ele demorou dias, né? Na verdade, a primeira vez mesmo demorou dias para ele reavivar o corpo dele. No outro, ele deixou o corpo dele e teve que formar outro corpo, né, que também demorou dias. Agora ele estava viajando e formando o corpo, às vezes em horas. No final ali já estava formando em minutos. Então realmente, por mais que o John Constantine seja essa pessoa super misteriosa, ele estava realmente ensinando alguns truques e mostrando o caminho, né, do que seria esse elemental, que é o monstro do pântano. Essa parte, gente, eu gosto muito. Até que, quando a gente começa a adentrar no volume 4 da saga do Monstro do Pântano, gente, essa parte, o Monstro do Pântano, a serialização dela começa a convergir com as crises nas infinitas terras das DC Comics. Lembrando, nessa época, a DC Comics não tinha a Vertigo, o selo adultão. Todo mundo era parte do mesmo universo. Tanto que nesse volume 4 vai ter algumas aventuras ali que o Batman vai aparecer, o Monstro do Pântano vai ver o Batman. E a crise das Infinitas Terras está ocorrendo, né? Todo mundo ali está prevendo o fim do mundo. Tanto que é o background que aparecia o John Constantine. Ele falando com os amigos dele, e os amigos falando: porra, John, o mundo tá acabando. Porra, John, fudeu, não dá tempo, vai tudo pro caralho, bababá, etc. Nesse sentido. Essa parte eu não gosto. O Monstro do Pântano não tem nada a ver com a crise no fim das terras. O Alan Moore dá uma desviada fenomenal ali, né? Ele cria um grupo de bruxos que se chama a Brujeria, que é um grupo de bruxos que vive ali na América do Sul, né? E eles são imemoriais, eles são muito antigos, centenários. E é esse grupo que o John Constantine seguia. Esse grupo, o John Constantine, estava realmente preocupado com eles. Porque eles conseguiram olha só a viagem. No meio da crise das infinitas terras, eles conseguem canalizar essa energia para fazer uma energia dos seus próprios desígnios. Então, enquanto Superman, a Liga da Justiça, está lidando lá com o fim de todas as dimensões paralelas, a brujeria estava fazendo uma mandiga ali para se tornarem poderosíssimos. Essa é a primeira aventura. Essa parte é até legalzinha, até porque o John Constantine faz o Monstro do Pântano se teletransportar pro Brasil, né? o Alec, quando ele se brota no Brasil, né? Até a nossa fauna e flora, fauna não, só a flora, incorpora, né, no corpo dele. Então ele fica meio que mais colorido, tem umas plantas ali que a gente pode reconhecer da nossa mata amazônica. É bem interessante. E ali, o John Constantine, ele entrega talvez a verdade de todas, que o Alec, ele tem um encontro no Parlamento do Verde, o Parlamento das Árvores, onde ele encontra meio que um cemitério de antigos monstros dos pântanos. Lá, ele consegue conversar com esses antigos. Eles falam assim: realmente eu caí de avião no pântano. E daí eu brotei dali, virei um monstro do pântano por um tempo. Aí tem outro cara que também se afogou no pântano. E ele brotou ali como um monstro do pântano, sabe? Todas essas pessoas tiveram um fim trágico, que nem o Alec, no pântano. E eles absorveram os poderes do monstro do pântano, ou encarnaram por um tempo. E depois foram descansar nesse lugar imaterial que é o Parlamento das Árvores. Então essa é a grande resposta. O monstro do pântano é esse ser imaterial totalmente ligado com a imatéria da flora do mundo. Ele pertence ao natural do universo. É isso que ele não conseguia entender, né? É isso o que esse elemento imaterial faz. Ele suga a personalidade de um homem, né, material, para dentro dele, para que ele consiga interagir com o mundo material. Isso já aconteceu várias e várias vezes. Tendo isso em mente, o John Constantine falou: agora você entendeu quem é você, me ajuda com essa brujeria, porque eles estão a fim de acabar com tudo. Cara, essa brujeria, tem até uma parada ali que essa brujeria vai matando todos os amigos do John. Eu preciso que você super lembre-se disso, porque é muito importante para próximas aventuras do John Constantine, que a brujeria matou todos os amigos dele, inclusive os amigos que participaram de um evento chamado... depois eu falo desse evento, mas todos eles participaram desse evento traumático do John,
E todos eles foram mortos um por um. Inclusive, o último foi morto ali na borderreria porque teve uma amiga que os traiu. Essa amiga traiu todo mundo e matou o último amigo porque ela queria se sacrificar para a burreria usá-la como elemento principal para invocar um mal gigantesco lá. É muito escrotaço, velho. A mulher, eles cortam a cabeça dela e essa cabeça vira um corvo. E esse corvo vai ser o arauto desse mal fenomenal. Assim, é uma loucura do cacete, tá, gente? Nem vou tentar explicar aqui porque só é entendível quando você tá olhando os desenhos do Steven Bissett. Essa parte é até bem interessante porque o Monstro do Pântano, ele realmente ele viaja de volta para esse mundo imaterial, quase como se fosse aquela viagem pro inferno. Ele vai combater essa entidade chegando junto com outros entidades ali do imaterial do universo da DC Comics, tipo o Dr. I.O., né? Senhor I.O., entre outros. Enquanto John Constantine faz uma roda de mágicos que eles realmente ficam numa mesa, né? Tentando refrear os impulsos malignos dessa coisa maligna chegando na Terra, né? Então, o grupo do John Constantine refreia, né? Dá tempo para a equipe do Monstro do Pântano destruir a parada lá no mano a mano. Essa parte é até interessante porque ela é importante pro universo DC como um todo, né? O pai da Zatanna tava fazendo parte dessa rodinha, tava fazendo parte dessa mandiga e ele é fritado, né? A força é tão poderosa que começa a queimar a galera do John Constantine. Um deles é o pai da Zatanna, né? Que é essa personagem que tá mega voga hoje em dia, né? Daqui a pouco vai ter filme, tá? Ela é super famosinha, os gibis dela são muito bons, né? Então, esse é um evento muito canônico para DC Comics como um todo. Mas é assim que termina, né, essa parte. O John Constantine ele se encontra de volta ali até com o Monstro do Pântano. Ele fala, agora eu tô indo embora. Ele se despede até fazendo uma gracinha assim, né, contando uma piada, tipo, como é que eu deixo um alface em choque, né? E ele some do nada, deixa o Monstro do Pântano em choque e vai embora. Nessa última parte também é famigerado, né, que o John Constantine ganha um brinquinho, né? Ganha um brinco ali, aparece um brinco na orelha dele ali, tem toda uma discussão ali que os autores queriam fazer ele bissexual já naquela época, mas nem quero entrar nessa seara agora. E daí eles têm os caminhos separados. Por enquanto, gente, eu não vou mais falar de Monstro do Pântano aqui, né? Eu agradeceria se eu nunca mais falasse desse cara, porque eu não escondo pra ninguém, né? Eu não gosto nem um pouquinho de Monstro do Pântano. Eu só tolero ler e reler essa parada por causa do meu amado John Constantine. E graças a Deus, depois desse número, o Hellblazer, né, a revista do John vai realmente começar. E eu posso parar de falar dele agora pra sempre. Mas é isso. A gente se vê então no John Constantine parte 2, né, que será o próximo programa. Mas isso é história para outro momento. Por favor, compartilhe, comente. Diga aí se você acha que eu estou sendo muito duro com Alec Holland e o Monstro do Pântano. Mas eu não vou ligar porque eu não quero mais ler sobre isso. Falhou!